O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Queridos irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos juntos a nossa fé em Cristo Jesus nesta Páscoa semanal, Ele que vence o pecado e a morte e nos dá vida e vida em plenitude. Hoje acolhemos a palavra santa do Senhor, que nos fala sobre algo importantíssimo na nossa vida cristã: a oração. A oração. Já no Santo Evangelho, acabamos de ouvir a parábola contada pelo Cristo aos seus discípulos sobre o juiz iníquo, que atende o pedido de uma pobre viúva. Isto porque ela é insistente, perseverante. Portanto, a palavra hoje proferida nos convida a rezar sempre, a nunca desistir. É pela oração, meus queridos irmãos e irmãs, que nós nutrimos a nossa vida espiritual. O Evangelho hoje vincula de forma muito estreita a oração e a fé. Primeiro, o Senhor nos fala da importância de rezarmos sempre, insistirmos, perseverarmos, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nas angústias, mesmo quando parecemos não enxergar longe, parecemos, de certo modo, envoltos na poeira da dificuldade, das trevas, porque não vemos além. Reze sempre. Nunca desista de rezar. É o que nos pede Jesus hoje. E ele alia a oração à fé e pergunta no final do Evangelho: será que, o evangelista pergunta, será que o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé sobre a terra? Será? Porque a fé deve ser cultivada. Se não há cultivo, ela morre. Ela se enfraquece, míngua e pode até morrer. E esse cultivo da fé passa também pela oração, que é diálogo amoroso com Deus. Como uma criança fala amorosamente com seus pais, neles confia, assim deve ser a nossa atitude, amados irmãos e irmãs. Não desistir, falar continuamente, rezar sempre. E a pergunta que fica para cada um de nós é: eu rezo? Eu encontro tempo no meu dia para falar com o Senhor?
não apenas para falar, mas também para ouvi-lo. Ouvi-lo. Ouvir a voz do Senhor. Como nos pede o apóstolo Paulo na leitura segunda de hoje, a palavra de Deus que nos educa, que nos forma, que nos faz chegar à plenitude do céu, porque a palavra é Jesus e Jesus é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele, sendo Deus, o Filho encarnado, amado do Pai eterno, tantas vezes, vemos isso na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, reza. Tantas vezes se retira, vai para o monte para ali orar, para viver o seu momento de intimidade espiritual com o Pai, para se alimentar, para se abastecer. Rezar faz muito bem, queridos irmãos e irmãs. Rezar faz muito bem para a nossa vida. Vai nos fortalecendo, vai nos edificando, vai nos colocando em sintonia com o coração de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia assim que a oração é o respiro da alma. A oração é o respiro da alma. O que acontece com alguém que não respira? Você sabe o que acontece, né? O que acontece com uma alma que não reza, portanto? A mesma coisa. A mesma coisa. A oração é para nós, queridos irmãos e irmãs, alimento. Alimento que nos faz caminhar por este mundo na direção do céu, realizando a vontade do Pai, suportando o peso da cruz, não desistindo. O alimento, ele nos fortalece. Tem gente que, por conta de algum motivo, por exemplo, alguma enfermidade, tem dificuldade de se alimentar. Eu não quero comer, que nem tantas crianças, né? Só quer comer besteira. A oração nos alimenta. Assim como precisamos comer diariamente, precisamos rezar também da mesma forma. Porque senão seremos cada vez mais enfraquecidos, anêmicos espiritualmente, não teremos força para combater o bom combate da fé. E nós nos alimentamos mesmo quando não queremos. O pai e a mãe insistem com a criança, puxa a orelha, come. Você tem que comer, coisa que vai te trazer saúde. A alimentação está estreitamente ligada à saúde, uma alimentação bem feita. Da mesma forma como a oração, a nossa saúde espiritual depende também dela. Então eu como mesmo quando eu não estou com muita vontade, porque eu sei que eu preciso. A oração é a mesma coisa. Ah, não estou com vontade. Ah, hoje eu não quero, porque eu só faço o que eu quero. Você só faz só o que você quer na vida? Amanhã, segunda-feira, o relógio desperta para ir trabalhar. Ah, hoje eu não vou trabalhar não, estou com vontade não. A gente não faz só o que a gente quer ou está com vontade. A gente se esforça para fazer aquilo que é necessário. E Cristo hoje fala no Evangelho disso, a necessidade de rezarmos sempre. Então eu não posso agir apenas pela minha vontade, pelo meu querer, não. Eu tenho que dobrar em mim a minha falta de vontade, a minha preguiça, o meu comodismo para rezar, para falar com Deus, para ouvi-lo e viver como Ele pede. Essa é a razão pela qual Jesus nos ensina isso, porque quando rezamos, o Espírito mais plenamente habita o nosso coração e Ele ora em nós com gemidos inefáveis. Ah, eu não sei rezar. Peça o dom do Espírito Santo, deixe Ele orar em você e com você. Mas reze, ore, fale com Deus. Ontem celebrávamos o dia de uma outra Teresa, Teresa de Jesus.
uma mística, uma mestra em oração. E ela vai ensinando-nos pelos seus escritos que, claro, a oração é fundamental, isso sem dúvida, mas ela vai mostrando que existem estágios nos quais podemos avançar. Mas só avança quem persevera. Se a gente não persevera, não sai nem do primeiro estágio, não encontra o sabor, não experimenta para valer e de verdade as melhores graças que Deus pode nos conceder. Mas a oração, meu querido irmão e irmã, que é nosso alimento, que não pode faltar para nós, ela é atendida quando ela está em sintonia com a vontade de Deus. Deus não vai atender jamais a sua oração quando o que você está pedindo não vai te levar para o céu. Ele não vai atender esse tipo de oração, porque Ele sabe do que realmente precisamos, mais do que nós. Nós pensamos que sabemos, mas só Deus sabe. Então, tantas vezes, nós até reclamamos: eu rezo, minha prece não é atendida. Mas será que o seu pedido está realmente em sintonia com o coração de Deus? Será? Será que o seu pedido colaborará para a sua salvação, para você chegar ao céu, ou para a sua perdição? Pensemos nisso. É tão bonito quando ouvimos também na primeira leitura a vitória do povo de Israel sobre os amalecitas por conta da oração perseverante de Moisés. Os amalecitas chegaram para combater contra o povo de Deus e ele mandou Moisés que Josué fosse combater com outros homens, aqueles que queriam aniquilá-los. E ele chamou dois, Arão e Hur, para que subissem com ele ao topo da colina, e ali ele orava com as mãos estendidas. E enquanto ele estava com as mãos erguidas, estendidas, orando, o povo de Deus vencia a batalha. Mas quando ele se cansava e os seus braços caíam, desciam, o povo de Deus perdia a batalha. Os braços erguidos em oração, para a nossa vida, simbolizam esta atitude perseverante, contínua de rezar, para vencermos também nós os combates da nossa vida. Se a gente desiste na primeira dificuldade, a gente não vai longe. Olhemos para o testemunho de Moisés, ele percebeu que quando abaixava o braço, quando não rezava, seu povo corria riscos. Então o que ele fez? Mesmo com dificuldade, eu vou continuar orando. Me ajudem aqui, Hur e Arão. E eles ajudavam Moisés a permanecer de braços estendidos, orando, rezando, intercedendo pelo seu povo, que finalmente venceu. Por quê? Foi fiel na oração de intercessão pelo seu povo. Tantas vezes não conseguimos aquilo que almejamos porque desistimos rápido, tão fácil. Não vou rezar hoje não, cheguei tarde em casa, estou cansado, né? Não tenho tempo para rezar, sou muito ocupado. Mas tempo para rede social tem demais, né? Se deixar, horas e horas ali. Rezar eu não tenho tempo não, sou muito ocupado. Como se quem rezasse fosse um desocupado na vida. Não. Olhemos para a nossa atitude e deixemos esta palavra santa converter o nosso coração, porque conforme tão belamente foi cantado no Salmo hoje, do Senhor é que me vem o meu socorro, e nós não teremos socorro se nós não estabelecemos comunhão com Ele. Olha Moisés de braços estendidos em oração profunda, recebeu de Deus o socorro, venceu o combate, o seu povo venceu. Portanto, meu irmão, não desista de rezar, não desista de orar. Peça ao Senhor este dom, esta graça contínua, para que a sua fé seja alimentada e para que por meio dela você tenha forças, socorro, ajuda, auxílio, proteção. Proteção.
Peçamos à nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, que nos auxilie na graça de estarmos sempre em sintonia com Jesus, seu amado Filho, fazendo aquilo que Ele nos pede, e hoje Ele nos pede para rezarmos continuamente: orai e vigiai. Mãezinha do céu, amparai-nos, socorrei-nos, auxiliai-nos e defendei-nos, para que possamos ser cada vez mais dignos das promessas de vosso Filho Jesus, do vosso Filho, nosso amado Senhor Jesus. Meu querido irmão e irmã, a oração é o respiro da alma. Santa Teresinha do Menino Jesus. A oração é um trato amoroso com o nosso amigo por excelência, que é Deus. Santa Teresa d'Ávila. E essa oração vai passando por diferentes estágios. Se num primeiro momento a gente tem que ali lançar o balde na cisterna e com muito esforço, com muita dificuldade, puxar esse baldinho para cima, depois que a gente avança, vai ser como uma irrigação. Nós não precisaremos mais daquele esforço, porque já teremos a prática, já estaremos habituados, permitiremos ao Espírito Santo de Deus derramar profusamente sobre nós graças fecundas, copiosas, a água da graça e do amor de Deus, que não nos permite morrer, mas vivermos eternamente. Então, que esta palavra santa de Deus, que nos mostra esta viuvinha pobrezinha, insistindo com um juiz iníquo e injusto, e que foi atendida, mesmo com este homem de coração duro, quanto mais nós que nos dirigimos não a um juiz injusto, mas a Deus que é Pai de misericórdia, poderemos ser alcançados pela graça do Senhor, se nos abrirmos a ela em atitude orante, ouvindo, praticando a palavra do Senhor e anunciando esta palavra que é viva e eficaz pelas nossas ações, pela nossa vida que se converte, porque somos orantes. Assim seja. Amém.